Então chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que vê. Por quê? Porque disse: Não olhei eu aqui também para aquele que me vê. Então Agar chamou o nome o nome daquele lugar. Tu é o Deus que vê. As pessoas, elas não têm visto a tua dor, elas não têm visto a tua labuta dentro da tua própria casa, com teu esposo ou com a tua esposa, com teus filhos, talvez na área da saúde, financeira, com um parente ou alguma situação no serviço ou um processo na justiça. As pessoas não têm visto, mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem visto. Sabe por quê que Agar estava nessa situação? Se você ler o capítulo 16 de Gênesis, você vai ver que Agar foi expulsa da casa do patrão e ainda estava grávida. E Agar, quem que foi Agar? Agar, ela foi serva de Saraí, que depois Deus mudou o nome para Sara, a qual foi esposa de Abrão, que depois Deus colocou o nome de Abraão, pai de multidão. Ela foi expulsa daquela casa porque ela estava dando vazão à carne e estava irritando a senhora dela. E ela foi expulsa daquela casa grávida, sem ter para onde ir, sem rumo e sem direção. Agar sabia todos os milagres que o próprio Deus fez na vida de Abraão e de Sara, esposa de Abraão. Ela viu os milagres, ela viu as maravilhas, as curas, as vitórias, a proteção e a prosperidade que Abraão teve, porque estava com o próprio Deus. Foi muito próspero Abraão e ela viu, mas ela via as coisas e ela não olhava para o Deus que olhava para Abraão. Tem pessoas que estão passando muita luta, muita dificuldade ainda, porque Deus tem olhado para ela, mas ela não tem olhado para Deus. O Senhor tem olhado para você. Ele tem te estendido a mão. E a situação de Agar só mudou quando ela mesma, ali humilhada, sem ter onde morar, grávida e sem dinheiro, no deserto ali, sem água, ela deu atenção à voz do próprio Deus e começou a dialogar, a conversar com Deus. Deus deu ela direção, o que ela ia fazer, o que era para ela fazer para que ele mudasse a vida dela. E ela deu ouvido e ela depois falou: Tu é o Deus que vê. Eu não tenho olhado para aquele que me vê. Talvez a sua situação não mudou ainda, como eu já falei, porque você não tem olhado. Mas, pregador, eu tenho olhado para Deus. Eu amo Deus, mas a sua vida, a sua atitude, o seu comportamento pode dizer o mesmo que você fala com as suas palavras. Esse olhar para Deus não é somente olhar, é dar atenção ao que Ele te orientar para fazer e se esforçar para praticar a palavra dEle. E aí sim, Ele vai praticar na tua vida as bênçãos dEle. Qual a sua dor hoje? Qual a sua humilhação hoje? Qual a sua dificuldade na área sentimental, financeira, familiar, espiritual ou da saúde?
Hoje Deus está me usando para falar com você como Ele falou com Agar. Ele falou com Agar. E Agar deu atenção e ela falou. Eu não tenho olhado para o Deus que me vê. Então ela consentiu que tudo que estava acontecendo com ela é porque ela não olhava para aquele que estava olhando para ela. E você sabe que muitas vezes você pôde sentir e ver a mão de Deus te envolvendo, te protegendo, te abençoando, mas mesmo assim você não tornou para Deus com todo o coração. E por isso ainda persiste essa dor, essa causa, esse algo na sua vida. E isso só vai ser expulso quando você tomar uma decisão de abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e passar a servi-lo com todo o teu coração. Eu não tenho força, pregador, mas Ele veio para nós mesmos que não tem força. Você vai para os cultos, procurar uma igreja e vai começar a orar e conversar com Deus. E Ele vai te dar força. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oh, Senhor. Senhor, talvez esse homem e essa mulher me fale, ou fale com o Senhor agora, que eles não estão tendo força para te buscar, não está tendo força para ir na igreja, para ler a Bíblia. Talvez algum aqui que me ouve fale consigo mesmo aí, aonde que ele está falando, ela está falando com o Senhor, que não tem força para largar a bebida. Talvez o crack, a maconha, a prostituição, a pornografia, a masturbação, a mentira, a traição, a lascívia, a discórdia, o nervosismo, a ignorância, o orgulho, a soberba, a prepotência. Talvez alguma pessoa está falando com o Senhor que não tem força, meu Pai. Mas o Senhor manda falar com cada um, meu Pai, que passa por isso, que o Senhor veio por cada um de nós que não tem força, para nos dar força, para dar ela força ou ele força, para vencer a si mesmo, para que aí sim venha se cumprir, Pai, as tuas promessas na vida de cada um que se esforçar para abandonar o erro. Senhor, estende a mão, enxuga as lágrimas, meu Pai, faça acontecer o milagre na vida desse homem, dessa mulher, o que ele tanto tem pedido. Talvez é o carro próprio, a casa própria, a carteira de motorista de carro, ou de moto, ou de caminhão, meu Pai. Eu não sei, meu Pai. Talvez esse homem quer comprar um lote, quer casar, quer ter uma esposa, ou ela ter um esposo, um namorado, um companheiro, ou uma cura, ou passar na faculdade, ou novamente destrancar a faculdade. Eu não sei, uma viagem dos sonhos, ou familiar curado, meu Pai, ou familiar liberto da cadeia, dos vícios. Meu Pai, atende a cada um naquilo que cada um precisa e necessita, assim como ele e ela. Eu sou apenas um ser humano, mas eu sei que o Senhor tem todo o poder, e o Senhor falou: clama a mim e te responderei. Eu clamo agora junto com os teus servos, com a tua serva, para a vida de cada um, que todos recebam hoje a bênção, a vitória, a conquista, meu Pai, os sonhos realizados e ressuscitados pelo Senhor. Purifique cada um, lapide, santifique, restaura, renova, lave, meu Pai, a cada um, Pai, e unge cada um com o óleo da unção, meu Pai, em nome de Jesus. Dê o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, cinturão da verdade, escudo que é a fé, e as sandálias que é a preparação do Evangelho da paz a cada um, e a vitória naquilo que cada um precisa é o que eu determino em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer a face dele sobre o teu rosto e te dê a paz. Olha, eu fui um mendigo, eu fui um craqueiro, 10 anos morando na rua. Se Ele me libertou a mim, me deu um emprego, um lar, uma casa, uma família, e me fez um pregador da palavra dele, o que Ele não pode fazer por você que me ouve? Nada é impossível para Deus, tudo é possível para Ele. Somente entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. A paz, um abraço para todos.
mas para todos vós.